E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. O Palmeiras chega a acordo e fica próximo de anunciar a renovação com Flaco Lopes, galera. Flaco Lopes que vive um bom momento no nosso Verdão, fazendo dupla com o Vitor Roque ali. Ele já tem 17 gols na temporada e é o artilheiro. O Verdão chega a um acordo com o argentino e seu staff e está pela assinatura aí do contrato, que será válido até 2029. Atualmente o contrato de Lopes ia até dezembro de 2027. O jogador de 24 anos também receberá um aumento de salário. Para mais notícias aí sobre Verdão e River Plate, galera, que será no Allianz Parque às 21h30 dessa quarta-feira. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News com tudo aí sobre essa partida que o Verdão já tem vantagem e precisa de apenas um empate para classificação aí para a semifinal da Libertadores. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras não teve seu time completo, pelo menos nessa empreitada, a gente falava de um Palmeiras recuperando jogadores, né? Eu só vou trazer uma curiosidade aqui, porque a sequência do Palmeiras, desde que voltou do Mundial de Clubes, ela é muito boa, tá? Ela só tem a eliminação, né? Chega tem uma eliminação... com uma vantagem, né? A gente acabou de ver nessa disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores, mais os números desde que o Palmeiras voltou. Basicamente, o Palmeiras perdeu 2 jogos que valiam pela Copa do Brasil, naquela eliminação sofrida pro Corinthians. Só são as derrotas que o Palmeiras tem desde É um só grande, né, Mari? De clubes. Estou falando isso porque estamos na expectativa, por exemplo, do Kelvin. O Kelvin volta, já pode voltar, já é titular e tal. Não me parece ter impactado tanto em desempenho. Não estou dizendo que não faz falta. Você ter seu time completo é óbvio que faz diferença. Mas em resultado, melhor então. Vou melhorar. Em resultado, não comprometeu. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, eu acho que tem alguns jogadores que, quando substituídos, o reserva entra num nível tão bom que você não consegue, você não percebe a diferença. Não tem muito impacto. O que pode acontecer de impacto, e no caso do Palmeiras também não acontece, porque o desenvolvimento do time, ele é de anos e anos e anos. Obviamente que você tem peças que chegaram recentemente, mas elas já entram num contexto de entrosamento, então também não acontece muito impacto. Quando você não tem isso e você troca 7, 8 jogadores, mesmo que você tenha o mesmo nível técnico daqueles jogadores, você acaba perdendo um pouco do entrosamento. No Palmeiras isso não acontece. Aí a gente vê acontecer no Flamengo um pouco. O São Paulo, o nível técnico dos reservas, ele é bem diferente. Quando você coloca os reservas, não é nem uma questão de entrosamento, cai mesmo em relação a nível técnico, né? E no Palmeiras as coisas não acontecem por conta do desenvolvimento do trabalho de muitos e muitos anos, um trabalho muito consistente, muito firme. Perfeito. Vou só fazer uma correção aqui, porque eu fiquei com medo de ter sido traída pela minha memória, porque eu tinha na minha cabeça a história de um jogo em que o adversário pouco produzia, e quando produzia e conseguia um gol, tinha sido em cima do Guga. Isso, de fato, aconteceu. Mas não foi no jogo contra o Lanús. Quando o Flu sofre o gol, o Fidelis já está em campo. Muito provavelmente foi... Eu vou até buscar aqui, mas se foi o jogo anterior, é o jogo contra o Bahia. Não foi nesse jogo contra o Lanús, foi contra o Bahia, Luciano Juba. Aí, então ele entra, Então tá certo agora. Então ali foi em cima do Guga, numa falha do Guga. No jogo contra o Lanús já era o Fidelis, quando o Flu sofre o gol. Jojo, testa aí pra mim, 1, 2, 1, 2, testando. 1, 2, 1, 2. Até o microfone tá querendo me derrubar aqui. Eu não tô ouvindo, eu não sei se é aqui o seu retorno. Pode ser que esteja no ar, mas aqui com a gente não tá. Você em casa que tá ouvindo, levanta a mão. Agora pra gente veio. Então tá. Eu tô ouvindo até minha risada agora no delay aí. Agora tá bom. Tá bom. Assim, melhora pra gente, piora pra você. Mas aí cada um com seus problemas, você que lute aí. A gente falava do Palmeiras e do Kelvin, Jojo. Nessa parte você estava na discussão? Não sei se você estava ouvindo a gente. Parei de ouvir de novo, gente. Não estou mais ouvindo vocês. Então, assim, além de não ter voz, não tem audição também, né? Temos um drama. Então, tira as Voltou. Tá ouvindo? Voltou. Agora tô. Então, perfeito. A gente falava do Kelvin e do... Eu devo falar possível ou provável retorno? De quem? Do Kelvin? Então, ele é o único jogador que a gente coloca um asterisco para o jogo de quarta-feira. E é um jogador importante, né? Chegou assumindo essa vaga de titular
Ontem quem jogou foi... Ontem não, né? No sábado quem jogou foi o Giai, nesse time mais alternativo do Abel. Então ele é aquela dúvida, tá, Mari? Mas está sendo preparado para retornar na quarta-feira, nesse jogo importante contra o River Plate, que é o que você destacou aí. Tem vantagem mínima, mas trouxe uma vantagem importante da Argentina, mas o Abel não quer dar sopa para o azar. Então, ele poupou seus jogadores, depois colocou, né, a força máxima, a artilharia pesada no segundo tempo, né, colocou o Vitor Roque, colocou o Flaco, colocou o Andrés Pereira, que fez 2 golaços, né, de fora da área, mas ele conseguiu descansar os jogadores que eram importantes, né? E tem essa coisa de você recuperar os jogadores. A gente está vendo a imagem do Andrés Pereira, impressionante. Se a gente for fazer um paralelo de Palmeiras e Flamengo, é impressionante como o Andrés entrou nesse time do Palmeiras e se encaixou muito bem. Era aquele jogador que o Abel estava esperando. É um jogador inteligente, versátil, que pode fazer mais de uma função, que é bom em passe curto, que é bom em lançamento, que é bom em transição, que é um cara que aparece como uma alternativa para a bola parada, para cobrar escanteio, para cobrança de falta, para chute de fora da área. E aí, por que eu faço o paralelo do Flamengo, né? Que o Flamengo, nesses últimos 4 jogos, acabou desperdiçando uns pontos em casa, né? O último empate aí contra o Vasco, justamente na ausência do Jorginho, que é um outro jogador que faz muita falta para o Flamengo, que está sendo preparado para voltar na quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo, e aí a gente vai falar um pouquinho dos jogadores que o Felipe Luiz vai ter à disposição. Mas trazendo para o universo do Palmeiras, que negócio que o Palmeiras fez, né? E aí tem torcedor que vai ficar apegado, nossa, podia ter custado muito mais caro no começo do ano, né? Era um negócio que podia chegar até 25 milhões de euros, e como o negócio aconteceu só agora, nessa janela, e por conta da proximidade do fim do contrato do Andrés, esse negócio caiu por menos da metade. Mas, assim, o que seria desse Palmeiras se tivesse o Andrés antes, né? Como teria sido a Copa do Brasil, como teria sido até a Copa do Mundo de Clubes. Então, é um jogador que gera essa curiosidade justamente pelo alto rendimento. Em tão pouco tempo já tomou conta e mudou até a forma do Palmeiras jogar. Porque hoje o Palmeiras joga com 2 meias, com o Felipe Anderson também, eu acho que talvez na melhor fase dele desde que chegou, e com os 2 centroavantes, o Flaco e o Vitor Roque. E aí você vê que as mudanças de segundo tempo que o Abel faz, e mesmo quando ele joga com o time alternativo dele, já é um outro sistema de jogo, né? Quando ele joga com o Facundo, quando ele joga com o Sousa. Então, já é um outro tipo de sistema de jogo. E o Abel, durante a Libertadores, ele já jogou com 3 zagueiros também. Então, a gente viu vários Palmeiras durante essa Libertadores. E eu acho que o do River Plate vai ser o mesmo time, se o Cavani tiver à disposição, o mesmo time que a gente viu na Argentina. E, claro, com o Andrés Pereira muito titular. Sabe que quando eu vinha hoje para cá, para o trabalho, eu estava pensando que a gente sempre tem essa discussão de quem é, na atualidade, o melhor treinador brasileiro. Então, e essa minha atualidade, ele é longo. No futebol brasileiro, ele é o Abel longo, não é então, brasileiro. Mas por quê? Porque é o Abel. Sabe por que ontem, lembra? De novo, eu falei sobre isso aqui e é uma crítica que eu faço a fórmulas de qualquer coisa. E ainda mais com a internet, né? Toda hora aparece um segredo para alguma coisa. Aí todo mundo reproduz aquele segredo e só um vai conseguir. Daqui a pouco esse segredo é derrubado, surge um outro. Isso virou o tal do futebol intenso. Parece que quem não apresenta esta fórmula de jogo não compete, não disputa nada, já entra para perder. O Abel se lixa para esse segredo. Não que o Palmeiras não seja, então, não é isso. Pode jogar de maneira intensa. Pode jogar de modo moderado, pode cadenciar o jogo. Eu acho que está jogando de maneira bem intensa. Então, não é que o Abel não já fez tanta coisa, pode jogar ofensivo, pode jogar na defesa. Ele já fez tanta coisa nos últimos anos. Eu acho que está gostoso de ver o Palmeiras jogar, né? Ele joga para ganhar e ele não tem esse apego. O Abel tem uma personalidade que eu valorizo demais, porque ele não sucumbiu ao sistema. Criou-se essa verdade. Todo mundo quer jogar nesse formato, porque se fizer diferente disso, não ganha, é feio, ninguém gosta, vai ser demitido. O Abel não está nem aí. Ele joga de várias maneiras e joga para ganhar. Ah, mas não deu espetáculo. O torcedor troca o título pelo espetáculo? Agora? Não. Duvido. Não troca, mas eu acho que está chegando lá, né, Mário? Os últimos jogos do Palmeiras foram muito bons. Os últimos o Palmeiras já teve... Os últimos jogos do Palmeiras foram muito bons. Não, muito bons. Não, o Palmeiras já viveu... O Palmeiras já teve momentos de jogou bem e ganhou. É isso. Já teve momentos de... Jogou bem e perdeu? Foram poucos. As vezes que perdeu e foram poucas também, não jogou bem, né?
jogou assim, por exemplo, os jogos contra o Corinthians, o Palmeiras foi muito aquém. Muito aquém. Por algum motivo que pouco dos últimos jogos, pelo menos, né? No Clássico não foi bem. Na Copa do Brasil e no Paulista, por algum motivo que não se, talvez seja difícil de explicar, e talvez seja a questão do Clássico mesmo, mas que não porque vinha... no Brasileiro foi bem. No mas brasileiro. que não vinha, mas não era jogo decisivo, Não era jogo decisivo. de ponto. O Corinthians entrou, acho que o Corinthians no Paulista e na Copa do Brasil entrou num jogo da vida mesmo. É o prato de comida que você fala, e o Palmeiras entrou meio assim, a gente sempre ganha, então vai ganhar, né? Então pode ter sido isso o diferencial. É difícil de explicar o que aconteceu nesses dois encontros, do Paulista e da Copa do Brasil, que são o ponto baixo. O resto, eu acho que é tudo de bom para excelente. E assim, existem várias maneiras, e o Abel já aplicou várias maneiras para ganhar o jogo. Jogo defensivo, jogo feio, jogo desenvolvido, jogo bonito, com intensidade, cadenciado, de todos os tipos. E assim, sempre com muito bom resultado, com desenvolvimento de time muito bom. Então, por isso que assim, ainda que eu conteste o Abel por outros motivos, uma questão muito mais de personalidade, de maneira de ser, do que... De postura, né? Postura, do que eu acho ruim mesmo. Acho que ele seria um profissional completo se ele tivesse outra relação. Não só, a questão não é com a imprensa, não. Essa é uma relação com a vida mesmo. Mas foi ele mesmo que respondeu. A vida do futebol, tá? A vida dele particular, não sei como é que funciona. Mas assim, na beira do campo, atacando o árbitro, depois na entrevista coletiva atacando o jornalista, se precisar atacar torcedor, ataca torcedor, se precisar atacar adversário, ataca adversário sempre numa postura muito de enfrentamento, isso eu acho ruim. Mas assim, é uma questão de personalidade. Muito reativo, né? Agora, de trabalho efetivamente de campo é incontestável. Embora a torcida do Palmeiras consiga contestar. Sempre tem. Mas você lembra que teve alguma entrevista que ele foi perguntado, acho que sobre o Rony. E aí ele fala, mas se ele... Não foi sobre o Rony? Ele fala, mas se fosse isso tudo mesmo, ele estava no Real Madrid, não estava aqui. Não foi sobre o Rony? Eu acho que foi sobre o Rony. Mas enfim, ele respondeu assim sobre... Também se aplica ao Abel. Se ele apresentasse os resultados que ele apresenta e corrigisse essa postura e virasse um profissional perfeito... Tanto que na Copa do Mundo de Clubes ele tenta um pouco corrigir a postura, que é para vender a imagem dele para a Europa. É uma brincadeira, né? Mas é que eu também só faço essa ressalva. Ali, comandando o time e em ideias... Para chegar agora, por incrível que pareça, para chegar no nível A da Europa, ele vai ter que voltar para a Europa no nível B. Mas normal, né? Eu acho que... Quando a gente fala em estabilidade, a gente fala do Palmeiras, está lá o Abel há 150 anos, ganha de todo mundo, está bem na fita na Libertadores, e o Andreas Pereira chegou, e a pergunta é, ele já dá mostra de ser o camisa 10 que o Palmeiras estava sentindo falta desde que o Veiga chegou no lugar do Richard Rios, né, que foi para o Benfica, só que nos jogos contra o River e Fortaleza, ele jogou em outra posição, jogando mais próximo do gol, né? E fazendo ali o corredor ofensivo. Significa o quê? Esse começo muito bom do Andreas Pereira. É o novo 10? O Andreas, ele é um cara muito, muito versátil, né? Ele joga de 8, ele joga de 10, ele joga de 11. Eu acho que hoje no Palmeiras ele entrega exatamente o que o time precisa em dois aspectos. Bola parada e chute de fora da área. O Palmeiras praticamente era alérgico a chutar de fora da área. E com o Andreas, você vê o time voltando a ter isso. Bola parada nem se fala. Quantas vezes a gente não viu o jogo do Palmeiras sendo resolvido em bola parada? Com a queda do Veiga, o Estevão tentou assumir por um tempo, mas definitivamente não era a mesma coisa. E a bola parada com o Andreas também já ganha outra coisa. Ganha outro poder. E essa possibilidade que o Abel já colocou, né, de manter o Evangelista no time, colocando o Andreas aberto pela direita, mostra como o cara pode dar várias características diferentes para o jogo. Então eu acho que é um jogador muito, muito interessante. Eu tinha a dúvida de como seria a adaptação, mas esses 3 primeiros jogos me levam a crer, como eu já disse, que os 10 milhões de euros vão ficar barato. Ainda mais quando você comparar com outros jogadores e que o Palmeiras já colocou quantias semelhantes. Então o Andreas é um jogador muito bom, tecnicamente muito acima mesmo do que o Palmeiras já tinha no setor, e dá uma característica que o time não tinha. Então foi uma contratação certeira. E se a gente lembrar que o Palmeiras queria pagar 20 milhões de euros no começo do ano e pagou 10 agora,
realmente algo assim que a história do Deus escreve certo por linhas tortas, para quem é palmeirense, claro, né? Para quem não é, Deus não escreveu certo. E uma coisa que, para mim, tem feito muita diferença, e aí, lógico, o Andrés chegou num time em que o Flaco Lopes e o Vitor Roque estavam se entendendo de uma maneira totalmente diferente, a ponto de levar até o Felipe Anderson. O jogo do Felipe Anderson também está elevado. Então, quando a engrenagem está funcionando de uma maneira diferente, o Andrés chega e se encaixa muito mais fácil. Foi ali uma azeitada numa peça que já estava funcionando, numa engrenagem que já estava funcionando. Então, acho que o Andrés é, assim, realmente um jogadoraço. E que chega, assim, se a gente tem dúvida, né? A gente fala, será que o Andrés vai ou não? O cara voltando para o Brasil e jogando desse jeito, o Ancelotti vai ter outros olhos, ainda mais com o Ancelotti assistindo muito ao futebol brasileiro, né? Então, não tenho dúvida que foi bom para todo mundo esse retorno do Andrés. Para o Palmeiras, para o Andrés e, eventualmente, para a seleção brasileira. Agora, olha essa questão aqui. Dos 3 times que disputam a ponta do brasileiro, só o Cruzeiro não tem a Libertadores pela frente. Tem lá a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é lá na frente. Nessa semana, né, Flamengo e Palmeiras jogam pela Libertadores, encaram decisões difíceis, sobretudo o Flamengo. E se perder, pode pintar uma crise no clube e tal. Se ganhar, vão ter a maratona de jogos pela frente. Na rodada do Brasileirão anterior à primeira semifinal da Libertadores, tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza no Mineirão. Arnaldo, você que é o maior especialista em tabelas do Brasil, isso tudo pode ser bom para o Cruzeiro, que é o intruso na jogada? Sim, o Cruzeiro torce muito pelas classificações de Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Depois ele pode secar os dois se quiser na semifinal. Mas até lá é importante para o Cruzeiro, em termos de calendário, que os dois passem, né? Agora, ele joga com o Flamengo antes desse bololô aí, né? O confronto direto do Cruzeiro com o Flamengo é antes desse bololô, que é um jogo chave. O Cruzeiro agora joga com o Vasco no Rio e depois contra o Flamengo também no Rio. Antes dessa salada toda. Já seria importante, essa é a sequência, né? E tem um monte de jogo já essa semana, viu, Tirone, pelo Brasileiro. Eles não comunicam direito, mas tem 2 jogos do Brasileirão amanhã atrasados. Não envolvem o Cruzeiro, mas envolvem o Vasco, por exemplo, que vai jogar com o Cruzeiro no sábado. E aí, nessa sequência que a gente está vendo dos 3, até o terceiro de cada um desses 3 o intervalo até a próxima data FIFA. Depois, a partir do quarto jogo para cada um, já é pós-data FIFA, sendo que o Palmeiras tem o jogo dele atrasado durante a data FIFA contra o Juventude, né? E aí, eu acho que para essa perseguição aos 2 melhores, o Cruzeiro torce para os 2 rivais pelo título brasileiro avançarem, sim, porque eles vão fatalmente dividir atenções. Eu sei que os times reservas ou alternativos de Flamengo e Palmeiras hoje são muito fortes, mas não são tão fortes como o titular, né? E fatalmente, numa semifinal de Libertadores, eles estarão priorizando a semifinal de Libertadores nesse período aí de confrontos, né? Para o Cruzeiro seria bem importante. Para o Cruzeiro, para o Corinthians, para o Fluminense, para o Vasco, foi excelente aquela mudança de calendário da Copa do Brasil para dezembro. Não tenha dúvida. Agora, o Palmeiras, Danilo, não perde desde a pausa para o Mundial de Clubes. Na comparação dos 3 primeiros colocados, a gente vai não colocar... é verdade. Por quê? Não perde no Brasileirão. Porque na Copa Então, esse é o gancho perfeito que o torcedor do Corinthians adora. Né? Ué, porque mas o Palmeiras perdeu para o Corinthians e foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Olha, Vessone, depois sai desse do Mundial. É isso, mas né? perdeu, velho. Perdeu bem perdido. Perdeu, mas no Brasileiro, o Palmeiras, nesse momento, é o líder por pontos perdidos, justamente porque... Eu vi um torcedor do do Sport perguntando pro Vessone se ele podia... Agora, já que o Corinthians eliminou o Palmeiras, que não perde ninguém, se o Sport pode falar que já não merece não cair, porque ganhou do Corinthians e tal. Eu vi um torcedor do Sport. Ó, os líderes do Brasileiro depois do Mundial de Clubes, o desempenho deles aí. O Flamengo fez 27 pontos, uma única derrota. O Cruzeiro fez 26, com 2 derrotas.
E o Palmeiras fez 27 pontos com 0 derrota, Danilo. Não, assim, eu tava vendo a sequência dos dois, é muito impressionante, né? O Arnaldo falou que o Cruzeiro não vencia 4 jogos seguidos desde 14 ou 13, eu não lembro agora. O Palmeiras está a 11 jogos invicto e o Flamengo está a 10. A última derrota do Palmeiras no Brasileirão foi contra o Cruzeiro. A última derrota do Flamengo no Brasileirão foi contra o Santos. E nesses 11 jogos que o Palmeiras está invicto, são 3 empates, 8 vitórias. Nos 10 jogos que o Flamengo está invicto, são 3 empates e 7 vitórias. É muito parecido. Os dois estão batendo recorde atrás de recorde nas campanhas. O Flamengo tem uma campanha melhor que 2019, o Palmeiras tem melhor campanha que todos os anos que foi campeão. E 2019 a gente cita sempre como um histórico no Flamengo, né? Por conta do Jorge Jesus e tudo. Então o Flamengo está batendo recorde atrás de recorde, o Palmeiras está batendo recorde atrás de recorde. E a diferença entre eles hoje de pontos perdidos é 1. O Palmeiras é 74% de pontos aproveitados, o Flamengo tem 73% dos pontos aproveitados. Então, é algo assim surreal a batida que os dois estão fazendo. Se a gente olhar na tabela, o Cruzeiro está aparentemente perto, mas dependendo dos jogos, você pode ver o Cruzeiro ficando a 5 pontos da liderança, 4 pontos do vice-líder, que já é considerável numa batida que Palmeiras e Flamengo estão fazendo. E é por isso que eu sempre digo que eu só vou colocar o Cruzeiro de fato nessa briga depois do confronto direto, a hora que o Cruzeiro conseguir de fato vencer os dois no confronto direto, coisa que ele fez no primeiro turno, que agora no segundo vai ter que fazer, só que fora dos seus domínios. Então esse para mim é o grande desafio do Cruzeiro. Agora, o que o Flamengo e o Palmeiras estão fazendo é impressionante. Dá pra gente falar que o Cruzeiro está fazendo impressionante devido às proporções, por conta da diferença do investimento. Mas vamos lembrar que a folha salarial do Cruzeiro é muito, muito alta. O investimento em contratação não foi, mas a folha salarial do Cruzeiro é muito, muito alta pelas opções que o Cruzeiro fez de montagem do elenco em janeiro, quando encheu o Maracanã para apresentar Dudu, Gabigol, Fagner, Christian, Eduardo. Nenhum deles é barato. O Dudu saiu e o Cruzeiro ainda está pagando. Alexandre Matos, né? Alexandre Matos, que aliás disse que o Pedrinho era o maior ídolo da história do Cruzeiro. Isso. E o Pedrinho sumiu, o Cruzeiro disparou. Então, eu não estou dizendo, não estou tirando aqui, os cruzeirenses estão bravos pra caramba, estou recebendo xingamento direto em todas as redes sociais, mas é que, enquanto o Cruzeiro não ganhar do Flamengo, ou ganhar um e empatar o outro no confronto direto, o Cruzeiro, ele é virtual candidato ao título porque são 5 pontos de diferença. 5 pontos. É bastante. 5 pontos no campeonato normal seria ok. 5 pontos na batida que Palmeiras e Flamengo estão fazendo é muita coisa. São 2 tropeços. Eu tô com vocês podem dividir os xingamentos, pôr um pouco de xingamento para mim também. Olha lá, também arroba Etirone, em vez do arroba Danilo Lavieri, eu também acho arroba que o Etirone. Cruzeiro ainda é um candidato virtual. O Arnaldo não, o Arnaldo tá nessa pegada aí. O Arnaldo tá xingando a gente também, viu? O Arnaldo, eu recebo o inclusive, DM tá xingando, do Arnaldo me exatamente. xingando também. Fala, Arnaldo, xinga a gente aí. Por que duvidar de um time que já ganhou do Palmeiras e Flamengo? Que é o time que fez mais pontos contra os times do GC? É o Cruzeiro. E nesse meio tempo aí de invencibilidade do Palmeiras e do Flamengo no Brasileiro, o Cruzeiro eliminou o Atlético, o grande rival da Copa do Brasil, com 2 vitórias. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético e o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, né? Na Copa do Brasil, o Cruzeiro esmigalhou o Atlético, né? Então o Cruzeiro é um time que tem várias virtudes. A folha de pagamento é cara, não é um coitadinho, mas o impressionante não é a batida de Palmeiras e Flamengo, não. Pelo investimento feito, pela eliminação precoce dos dois da Copa do Brasil, a gente esperava justamente essa batida. O impressionante é o Cruzeiro não desgarrar desta batida dos dois. Então, o fato surpreendente para mim do brasileiro é o Cruzeiro, não é o Palmeiras, nem o Flamengo. Ainda essa janela de meio de ano dos dois, né? Então, a questão sim, ainda é a terceira força, sim, ainda tem pontos a contar, mas o fato surpreendente do Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro, não é nem Palmeiras e nem Flamengo. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Se você gostou do vídeo, comenta aí também abaixo aí nos comentários, beleza? E valeu e até mais!